Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo para mais uma live. Oi, Thalita. Boa noite a todos que estão chegando. Sejam muito bem-vindas. Eu estou aguardando a nossa convidada da noite chegar, tá? Para nós iniciarmos. Boa noite, Vanessa. Nossa convidada já está na live. Boa noite, Thay. Só mais um minutinho, pessoal. Olá! Boa noite. Boa noite, Joyce. Como você está? Eu tô bem, graças a Deus. E você, Lari? Estou bem, graças a Deus. Quero começar agradecendo por você ter aceitado esse convite de estar aqui na live conosco, falando um pouquinho sobre como a beleza pode ser uma aliada importantíssima no processo de restauração. Vamos começar a nossa live nos apresentando para as pessoas que ainda não nos conhecem. E aí eu começo e depois você se apresenta, tá? Combinar. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu acho que o meu fone não conectou. Eu vou tirar então. Eu estou ouvindo bem, Então seu tá. áudio. Então, gente, meu nome é Larissa Rocha, sou terapeuta de mulheres com foco em restauração de casamentos. Sou mentorada do Dr. Jorge Rodrigues, que é o maior terapeuta de casais do Brasil. E sou casada, sou cristã, protestante. Estou aí nessa empreitada ajudando as mulheres que querem restaurar os seus casamentos, melhorar a relação do dia a dia. E convidei a Joyce para a gente bater um papo aqui sobre a importância da beleza na restauração. E agora ela vai se apresentar para que a gente possa começar. Obrigada. Primeiro eu quero agradecer, Larissa, também, né, pelo convite de poder estar aqui com você nessa noite, falando de um assunto que eu gosto tanto, que eu me sinto tão bem, né, em conversar. E para quem ainda não conhece um pouquinho da minha trajetória, eu já trabalho com a área da beleza há quase 9 anos, agora em outubro vai fazer 9 anos, né? Então, eu atuo como maquiadora, na verdade, continuo sendo maquiadora. E nesse processo de atendimentos, onde eu já realizei muitos atendimentos de fato, o meu nicho principal, aquele que eu mais sinto carinho e gosto de fazer, são as noivas. Então, eu sempre tive um pouco envolvida ali com os casamentos e observando, né, o comportamento das pessoas que iam casar. Quando eu vou também em atendimento, acabo entrando no domicílio das pessoas e isso faz com que, queira ou não, a gente entre um pouquinho na intimidade dessas famílias, ouça algumas histórias, presencie algumas coisas. E eu sempre nessa posição de observação, e eu falava, gente, será que essas pessoas não estão percebendo que estão fazendo alguma coisa errada, não? Então, isso sempre, de alguma forma, esteve realmente em mim, né? Esse apreço pelo casamento, pelo matrimônio. E aí, há 2 anos atrás, eu fui conhecendo um pouco do trabalho do Doc, e parece que aquelas peças que faltavam no meu quebra-cabeça foram sendo colocadas nos seus devidos lugares, e tudo foi fazendo muito sentido. E aí eu fui vendo a verdade com que ele nos ensina e fui sendo cada vez mais tragada para essa área, então hoje eu sou terapeuta também. Que ótimo, você uniu uma coisa com a outra, né? Isso. Sim, verdade. Eu não sabia até que ponto seria possível, né? Mas Deus, ele é Deus de detalhes, ele vai fazendo e costurando e cá estou para ajudar, para, enfim, cuidar dessas moças aí que estão buscando restaurações. Excelente. Então, gente, vamos começar com o assunto propriamente dito da live, já apresentados.
E eu vou fazer algumas perguntas para Joyce e a gente vai desenvolvendo o assunto, tá? E a primeira pergunta que eu queria fazer é: o que é a beleza e qual é a importância dela para a mulher? Então, Lari, quando a gente fala de beleza, as pessoas associam muito com a estética, com aquilo que está fora, com o externo. É também, com certeza, porque a beleza ela é visual, né? Ela é sensorial. Então, ela vem, só que ela não vem só da parte física, né? Então, assim, quando a gente parte de um princípio onde a gente vai falar sobre beleza, a gente pensa na criação. Então, tudo que Deus fez é bonito por excelência, é bonito, primariamente bonito, né? Deus não fez a desordem que está ao mundo, Deus não fez a sujeira, Deus não fez a forma das pessoas jogarem lixo de qualquer maneira nos lugares que não deveriam jogar. Não foi isso que Deus criou. Então, se a gente pensa na criação do mundo, no que começou toda a criação, do que deu início à nossa vida, tudo era bonito, né? E aí, se a gente para analisar um pouco isso, a gente entende que a beleza, ela traz a sensação, e aí vem a parte sensorial da beleza, não somente o que a gente vê, mas o que a gente percebe, o que a gente sente, o que a gente toca, o que a gente cheira, o que a gente degusta. A beleza ela traz como um alicerce fundamental a ordem. Então, quando a gente está num ambiente onde tem beleza, a gente sente essa ordem. E isso traz um certo conforto, uma certa agradabilidade em estar e permanecer naquele lugar. É aquele tipo de situação que a gente está naquele ambiente e não quer ir embora. Sabe, aquele ambiente gostoso que você vai ficando, e da hora de ir embora você não quer ir. Então é isso, a beleza, ela realmente nos remete à criação de todas as coisas, e aí essa criação, quando a gente para analisar, a gente entende como um cenário de ordem. Então a beleza não é só para as mulheres, né? O acessório, a maquiagem, uma roupa bonita. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Vamos nos aprofundar um pouquinho. E para o homem também não é só um cabelo cortado, uma barba feita, né? E roupa em dia. Vai muito além de tudo isso. Sim. Inclusive, quando eu estava refletindo sobre esse assunto que ficamos de falar aqui na live, eu lembrei de um salmo que fala assim: o coração alegre aformoseia o rosto. Ou seja, não é só o externo, mas o interno também. Então, aquilo que está dentro, ele transparece, ele externa, nesse caso. E como você falou, é um conjunto de coisas, não é só aquilo que a gente vê, mas tudo aquilo que a gente presencia, aquilo que a gente sente e que faz um apanhado geral, um combo, digamos assim, e aquilo pode ser considerado belo ou não. Exatamente, exatamente. Então tem até algumas pessoas que perguntam, ah, mas beleza, ou comentam, né? Beleza é uma questão de ponto de vista. Não, beleza é beleza. Aquilo que é bonito vai chamar a atenção por si só, né? Quando você está num ambiente agradável, você vai se sentir bem ali, e isso serve também para a aparência daquele lugar e das pessoas que habitam ali, né? Então, quando você tá, eu vou dar um exemplo, né, bem, mas assim, imagina que você tá num lixão, um lugar de despejo mesmo, de dejetos, de lixo, de poluição, de restos de comida, um cheiro forte, às vezes até restos de animais. Não é humanamente, dentro de uma condição patológica normal, uma pessoa se sentir confortável ali e ter vontade, por exemplo, de botar uma mesa, uma cadeira e bater papo por horas a fio. Esse não é o tipo de cenário que vai te remeter a uma beleza, né? Então, se você se sente bem num lugar assim, tem algo errado em você, não no ambiente, porque ele é feio porque ele é feio. Da mesma forma, Lari, que quando a gente está num ambiente bonito, e aí eu quero enfatizar isso, que a beleza, ela não necessariamente
denota luxo, tá? O luxo não é exatamente o que é bonito, né? Então, às vezes, eu gosto muito de dar esse exemplo quando a gente tá, sabe assim, quem já teve a oportunidade de ir numa casa de uma vozinha, assim, que às vezes ou vive sozinha ou tem um esposo, sabe? Mas é aquela casinha com cheirinho, é aquele cafezinho gostoso servido num copinho simples, mas de um sabor inigualável. É um silêncio, é uma paz absoluta. E até quando de repente chegam crianças ou fica um pouco confuso o ambiente, aquela pessoa, aquela anfitriã, ela não se incomoda porque ela domina o espaço dela, ela tem beleza, ela ordenou a vida dela, ela comanda aquele cenário. Então, ainda que seja muito simples, é o tipo de ambiente que você chega e não quer sair. O belo, por si só, ele atrai. E eu não quero ainda furar a pauta, mas é justamente por isso que não existe restauração sem beleza. Não tem como, não é possível. Não tem essa possibilidade, né? Mas Verdade. pode, pode ser que tô... porque senão eu vou falando, vou falando. Tem que me controlar. Então, Joyce, já que o assunto principal é esse, então, no processo de restauração de casamento, como que a beleza pode ser usada como a principal aliada? Olha só. Quando há um rompimento de um matrimônio, de uma união, é porque esse cenário ficou feio. Esse cenário ficou ruim, né? Então, feio em que sentido? Muito, a maioria dos casos que a gente atende, né? Gritos, ofensas, inversão de valores, má utilização dos símbolos, às vezes até a entrada de pornografia, músicas de baixo nível, né, com letras ruins. Então, ou seja, aí entra também o descuido com a imagem, com certeza, e aí isso reflete no cuidado também com o lar. Então, quando a gente pensa no rompimento de uma relação, ninguém dorme 100% bem, acorda e fala assim: vou me separar de você, porque. Mas por quê? Sei lá, porque eu tô afim. Não tem, não é assim que funciona, né? Quando a coisa chega a um ponto de ser rompida, de ser encerrada, um ciclo, né? É porque houve a retirada da beleza daquele ambiente. Então, por isso que, quando a gente vai tratar sobre restauração de casamentos, um dos primeiros exercícios, se não o primeiro que eu passo normalmente para os pacientes é cuide da sua imagem. Aí vem às vezes uma argumentação, né? Ai, mas vai parecer muito artificial, ele vai achar que eu estou fazendo de propósito só para atrair ele de volta e que não sei o que e tal. E aí entra o ego no negócio. Só que vocês não estão entendendo que o ego de vocês não querer fazer o que precisa é tão ou mais feio do que aquele que está rejeitando a família. Então, sim, para resgatar esse casamento, vai ser necessário usar da beleza. E aí a beleza em todas as áreas, né? Então a gente precisa trazer ordem novamente para esse ambiente. E a ordem por si só, ela não é possível você estar num lugar completamente bagunçado e sentir conforto ali, né? Você sobrevive, você até se acostuma, porque o ser humano tem uma característica de resiliência, e aí, né, você acaba se habituando até com o que não é bom, por um tempo, pelo menos. Mas o fato é que a gente prefere estar num lugar ordenado e bonito. Então, quando o cônjuge sai de casa, e aqui é claro que essa live é para homens e mulheres, mas eu vou puxar a sardinha para as mulheres, porque eu só atendo mulheres, né? Então é a minha área de especialização. É, falando no caso do como se o homem, né, tivesse saído de casa. O homem, ele é extremamente visual e sensorial. Ele ele vai se sentir atraído por alguém, né? Digamos que de uma forma um pouco mais baixa que a mulher. A mulher é mais exigente. O homem é assim, se a mulher é assim, se o homem falar um pouco torto, ela, né, assim, já.
ai, não sei. Sim. Nós temos critérios, né, diferentes. O homem não. Ele vê uma mulher bonita e cheirosa passando, ele, opa! Então, quando ele se apaixonou pela esposa, certamente essa esposa cuidava da sua aparência, cuidava da sua beleza, né? Ela sorria, ela demonstrava alguma leveza, uma certa alegria. Então, é isso que atrai, né, aquela pessoa. Então, quando o cônjuge se afasta, e muitos, infelizmente, né, a maioria acaba indo para o caminho das OMs, que a gente sabe, pelo que eles foram atraídos? Pela aparente beleza. E aí eu não estou falando só da beleza física, mas é daquilo que mostra ser belo. E aí, às vezes, eles engatam no negócio e depois vão descobrir que, na verdade, é uma coisa horrorosa. Mas o início, o que atrai é a sensação de beleza. Beleza pelo quê? Por não gritar, por um relacionamento que não tem grito, não tem ofensa, não tem briga. É aquele cenário da perfeição. Então, para resgatar esse abençoado, precisa primeiro usar realmente as ferramentas mais baixas, pelo menos num primeiro momento, né? Então, por que que eu também digo isso? Porque às vezes o cônjuge está em contato zero, ou pediu ou não pediu, mas também não está muito afim de contato, então está com um certo distanciamento. Então, o que que ele vai ter para reparar em você? Sua aparência. Em primeira instância, é a aparência. Então, precisa ordenar a aparência. Depois, a gente ordena nosso tom de voz, a delicadeza e vai trazendo a feminilidade para essa relação novamente, né? Então, isso vai fazendo com que as coisas voltem para os seus lugares e o cônjuge comece a olhar para aquele ambiente novamente como o lugar dele. Então, se esse cenário não estiver propenso a uma restauração, não vai dar certo. A pessoa vai continuar sendo atraída por aquilo que parece ser belo do lado de fora de casa, né? Então, para ela voltar o olhar novamente, precisa ir aplicando beleza em todas as áreas. Por isso que primeiro se passa por uma restauração pessoal, antes da restauração matrimonial. Então, veja, você vai ter que reordenar toda uma vida. É a maneira de cozinhar, é a maneira de se arrumar todos os dias, é tirar o pijama, porque às vezes o marido sai para trabalhar e veja bem, a mulher espera um homem provedor, que faz parte da beleza masculina, inclusive, né? Um homem forte, um homem robusto, um homem capaz de resolver problemas. E aí, o que que acontece? Ele sai para trabalhar para prover o lar, volta às 6 da noite, a moça ainda está de pijama. Como que ele vai se sentir atraído por um ambiente desse? Se você passa o dia trabalhando de pijama, ou até que não esteja trabalhando, né, de carteira assinada e tal, mas passou o dia de pijama ou porque teve neném agora, gente, isso não é justificativo. Porque aí vocês vão dando desculpas para justificar a negligência, depois o casamento chega no fim e vocês ficam loucas porque não sabem por onde começar. E quando a gente fala ordena a aparência, vocês falam: ah, não, mas ele casou comigo, ele tem que aceitar do jeito que quer e ele que se vire. Não é assim. Não é assim. O se vire pode te custar muito, muito caro. Verdade. E tem outra questão também, João, que assim, muitas mulheres nesse processo de restauração acabam adoecendo no meio do caminho. E aí tem toda a questão da dor, que realmente é real, né? De ter um cônjuge fora de casa. ON que a gente fala é outra mulher, tá, gente? Ah, Caso vocês sim. não saibam a sigla. Tem que Então, tem legendar, legendar a live. toda aquela dor de ter o marido fora de casa, de estar criando os filhos sozinha, de estar nesse conflito de fato com ele, e muitas vezes isso acaba refletindo no autocuidado, na questão da beleza, na questão do se cuidar. E é tão importante você dar prioridade a essa parte da beleza, porque isso também vai te fortalecer. A beleza, no caso,
vai ser um dos pilares para te ajudar nesse processo, até para que você comece essa restauração pessoal se sentindo bem, tendo ciência de que está entregando a sua melhor versão. E outra coisa que eu gosto sempre de falar é que, assim, o seu marido que está lá fora de casa, ele está no fundo do poço. E se você quer ajudar alguém que está no fundo do poço a sair dali, você precisa estar fora desse poço. Então, uma mulher que ela vai ajudar esse marido a sair dessa vida pecaminosa, do erro e tudo mais, ela precisa estar bem. Mesmo que seja um desafio enorme, se arrumar, estar cuidando de si, mesmo em meio a essas dificuldades, de fato é um desafio, mas é possível. E a partir do momento que as pacientes que eu vejo, né, que começam a colocar isso em prática, elas começam a ver que viver apenas em função do problema, da luta, da restauração, acaba adoecendo de fato. E que você precisa tirar o foco, que você precisa, de fato, focar também na sua restauração pessoal. E a beleza, ela vai estar presente em todos os pontos, tanto na questão do interno quanto do externo. Então, de fato, é algo muito importante de priorizar nesse processo. Com certeza, eu já vi pessoas saindo de depressão por causa da maquiagem e aplicação do autocuidado diário, né? Ou pessoas num estado quase depressivo que também conseguiram se reerguer através do autocuidado. Porque assim, quando a gente imagina aquela experiência de salão de beleza, que você vai, tira um dia pra você, aí você faz cabelo, faz sobrancelha, bota cílio, faz a unha, faz massagem, volta, muda a cor do cabelo, corta, escova, hidrata. Gente, uma mulher que sai de uma experiência de salão de beleza, ela não sai como ela entrou. Ah, não, a experiência tenha dado errado, mas assim, num ambiente normal, num cenário normal, onde tudo que você pediu, o serviço que você esperava foi realizado, é outra coisa. Você coloca uma postura diferente, você fala diferente, você movimenta o seu corpo de uma forma diferente, porque você se apossou de um certo prazer, mas um prazer lícito, né? Que te dá esse revestimento de fato. Né? Eu costumo dizer que a maquiagem, a beleza da mulher, ela é o sorriso também, né? Eu costumo falar muito isso. Maquiagem e sorriso, elas são os escudos da mulher. Quem vê uma mulher maquiada e sorridente muitas vezes não tem a menor dimensão da dor que ela está sentindo. Mas aí é que tá. Você está transmitindo para o mundo esse poder, essa força de. Não é que eu não vá sentir dor, é que eu sei como sofrer. É diferente. Então, quando você se posiciona na sua dor, porque eu digo que também assim, eu uso essa frase, né? A dor, ela cega as pessoas. Então, às vezes naquela fase latente que você ainda nem sabe se quer lutar ou não quer lutar, se você de repente abre mão e deixa a pessoa seguir a vida e sabe, talvez seja o melhor mesmo seguir sozinho e tal. Nestas fases mais latentes, né, onde a falta de estabilidade ainda é muito grande, as pessoas não conseguem enxergar, às vezes, um cenário de saída, de luz no fim do túnel. Então, quando a gente fala, cuida da sua aparência, ordena a sua casa, comanda, né? Começa a organizar o comando do seu lar, traz delicadeza, faz isso, faz aquilo, a pessoa acha que é uma bobagem. E mal sabe ela que é o alicerce para que todo o resto possa acontecer. Gente, veja bem, a gente fala muito em chamar Deus, né, para a luta, porque sem ele realmente é impossível fazer uma restauração da forma correta. Será que Deus ia gostar de viver numa casa e na companhia de alguém que não se cuida, que não cuida do lar, que não se preocupa em gerir a sua casa? Sabe, é tão bonito a gente contemplar a pessoa que consegue dominar o seu cenário, a sua circunstância, o seu ambiente. Isto é admirável. Quando você se entrega para a dor, você assume uma posição de vítima.
E se você se afastar um pouco, um passo para trás e tentar olhar outras pessoas e circunstâncias que já passaram pela sua vida, onde aquela determinada pessoa se fez de vítima, você vai ter uma lembrança ruim sobre aquele momento, daquela pessoa específica. Ninguém gosta de conviver com uma pessoa num estado de vitimismo. Então a gente sabe e reconhece a dor porque ela é lícita e a gente lida com isso todos os dias, né? Eu até falo muito assim, Deus, não me deixa acostumar com a dor do outro, porque é muito, né, Lari? A gente ouve todos os dias relatos sobre isso. E se a gente descuidar, a gente vai ficar indiferente mesmo ao sofrimento do próximo. Então a gente sabe que é uma dor real, palpável e às vezes até física mesmo, né? Pode acontecer de trazer consequências físicas, mas para sair disso é necessário arregaçar as mangas e fazer o que precisa ser feito. E se o que precisa ser feito, no caso da mulher, for começar a ordenar o seu externo, que assim seja, né? E para o homem, vá ficar forte, vai se tornar um homem de verdade, né? Vai ser aquilo que você foi projetado para ser, não à toa você foi constituído mais forte que uma mulher. Eu ensino para o meu filho de 4 anos, hoje entrou o bichinho de luz, porque aqui no Rio está muito calor, então entraram bichinhos de luz e ele, mamãe, pode deixar, eu já matei com força esse mosquito, eu já protegi você e a Alícia. Ele tem 4 anos. Então, ele já está aprendendo que ele foi constituído para ser o protetor da casa, né? O protetor da esposa dele, ou da mulher, né? Da pessoa mais frágil que estiver ali sob o comando dele. Então, é assim que a gente vai exercendo a beleza nas nossas circunstâncias, é nos colocando nos nossos devidos lugares, assumindo os nossos papéis e, apesar da dor, fazer o que precisa ser feito. Na hora que a dor apertar, se esconde, vai chorar aos pés de quem pode te ajudar. Terapeuta e Deus, eu sempre falo assim, é o combo, né? Deus e terapia. Mas é isso, chorar para cônjuge, é, implorar para voltar, isso não é atraente. Não é atraente. Saia um pouco desse cenário da dor. E pense, se fosse um homem me implorando, rastejando para voltar, nossa, eu acho que, assim, a última coisa que a pessoa vai querer é voltar para aquela pessoa. Não tem como, né? Inclusive, Jó, por isso que você citou, eu lembrei de um testemunho que eu assisti na semana passada, está no perfil da Carla Daira, não sei se você viu, do Moisés da Aline. E teve algo que ele falou que me chamou muita atenção. Ele disse que ele estava vivendo a vida dele com outra pessoa e tudo mais. E aí chegou um determinado momento que ele olhou para trás e viu ela. Só que ele não viu ela se arrastando atrás dele como uma coitadinha, uma mulher largada, triste, se fazendo de vítima. Não, ela estava de pé, ela estava firme, ela estava se cuidando, ela estava buscando ser a melhor versão dela. Então, assim, nesse processo de restauração, é importante não só porque isso vai te fortalecer, mas também até para a forma que as outras pessoas ao seu redor vão te ver, e principalmente o cônjuge, porque ele vai olhar para você e ao invés de ver uma pessoa que está lá sofrendo, se fazendo de vítima, mesmo que internamente ou nos momentos a sós com Deus, ela tenha o seu momento de choro e de sofrer, ela demonstra que ela está firme, que ela está forte, que ela sabe o que ela está fazendo. Então, isso vai fazer toda a diferença nesse processo. É um posicionamento diante da dor. O seu posicionamento diante do seu sofrimento é que vai determinar qual caminho você vai seguir na sua restauração. Deus quer restaurar as famílias, isso é um fato. Mas ele não vai te obrigar, só que ele vai te apresentar um caminho. Ele vai te apresentar um processo. Eu falo muito sobre a analogia da cruz, né? Tem alguém falando que o volume está baixo. Será que é para O meu, todos? Agora eu não sei. Se puderem sinalizar para a gente, que aí qualquer coisa eu coloco o fone. Deixa eu até preparar aqui. o de já está bom aqui para mim, mas ela falou que está baixo. Deixa eu ver aqui. Tá bom. Ah, é o meu. Vamos.
Ah, tá. Para mim tá bom também, Lara, eu tô te ouvindo bem. Vou tentar falar mais alto. Então eu vou até, bom, por via das dúvidas, coloquei o fone. Então, assim, eu falo dessa analogia em relação à cruz, né, em relação à vida de Jesus. Ele era Deus, né? Ele era o cara. Mas até ele precisou passar por um processo de 33 anos para que a vida dele fosse conhecida por nós da maneira que foi. Ele poderia simplesmente chegar e falar: Eu sou Deus, acredite quem quiser, quem não quiser, tchau. Porque ele era Deus, ele não precisava do processo. Mas Deus apresentou para ele: Olha, sua missão, o teu processo que eu sonhei para você é isso aqui. Mas cabia a ele querer ou não, aceitar ou não. Então ele sabia que a não aceitação era um direito, porém o eximia de um plano muito melhor, né? Então veja, ele só começou a fazer milagres na sua vida adulta. Ele passou 30 anos no anonimato, sabe? Então, não queiramos nós burlar as etapas do processo que Deus está apresentando. É dolorido? É sofrido? Sim. Mas o objetivo é que você não se perca mais da vista de Deus. O interesse dele é pela salvação das almas, né? Então, se você entrou, se você foi inserida nessa circunstância de dor, existe um propósito para isso. Existe um processo. Esse processo pertence a um caminho. E esse caminho definitivamente precisa ser trilhado com sabedoria, com suporte, com certeza, espiritual, com certeza, especializado que somos nós também, né? Com uma seleção de poucas vozes, de assembleia de vozes, né, bem restritas, com certeza também, mas também depende muito de você, porque Deus não vai te pegar pela mão e te arrastar por um processo se você não quiser, né? Então, é um sim que é dado a Deus, né? Então, ele te faz uma proposta para que você alcance a sua máxima potência, seja como esposa, como filha, como cristã, como profissional, como mãe, como mulher. É que você use toda essa experiência, e isso a gente vê de forma unânime nos casais restaurados, né, Olari? As pessoas que restauram pegam as suas experiências e não param nelas. Elas saem para cuidar de outras, ainda que no anonimato, talvez não assim como nós, em outras funções, mas elas vão ajudar às vezes a um filho que casou mal, que não sabe bem o que fazer. Elas vão tentar consertar a educação que deram para os filhos. Elas vão ajudar um parente, um amigo, numa pastoral da igreja, num ministério. Então veja, os grandes testemunhos, eles saem dos maiores cenários de dor. Não se acovardem a passar pelo processo, mas passem com sabedoria e, de preferência, confiando numa pessoa especializada para te ajudar, porque realmente vão ter muitas vozes que no decorrer do processo vão te sabotar. E se você não estiver alicerçado, você vai desanimar com as oscilações que são pertinentes ao processo. Até Jesus sentiu medo. Quiçá nós, né? Quiçá nós. Então, não tem como a gente se esquivar do sofrimento, se esquivar da dor. Mas é ressignificar essa dor com beleza. Sabe, Senhor, tá doendo. Eu não vejo saída, mas o Senhor vê, então eu aceito. Me mostra o teu processo, me conduz, né? E ele vai fazer, com certeza. Né? Então, assim, a beleza da obediência. Eu acho que a beleza ela é uma ramificação de muitas áreas, né? Então, a gente tem a beleza do servir, a gente tem a beleza do ser, a gente tem a beleza do que a gente mostra, que geralmente é o que transborda dentro, e a gente também tem, entre outras, a beleza da obediência. Ser obediente, ter temor a Deus é uma forma de beleza. Então, resumindo, né, toda essa explicação, não existe
a possibilidade de um casamento ser restaurado num ambiente de feiura. Por quê? Porque Deus não coloca a mão dele, os dedos dele, a misericórdia dele, num cenário em que não quer. Ele faz, mas precisa querer. Então, no momento que você se decide em aceitar, você dá o passo para receber o que Deus tem. Deus não vai restaurar algo e colocar no lixo. Não vai. Ele não coloca a mão dele para jogar no lixo de novo. Então, aquilo que ele vai se propor de fato a refazer do zero é para colocar num cenário melhor. Então, pensem que o processo de restauração de vocês é a construção de um solo fértil para receber uma bênção muito, muito, infinitamente maior. Verdade. Jó, a Fábio perguntou assim: é possível aprender a se arrumar após 48 anos? Só aprendi a sobreviver. Inclusive, eu já vou complementar com a próxima pergunta. Qual o primeiro passo para quem tem dificuldade em se cuidar e em se embelezar? Aí você já pode responder as duas. É possível, sim, com toda certeza absoluta, porque não existe limitação para o querer, sabe? Quando a pessoa quer, ela faz. Quando ela não quer, de coração, ela vai dando desculpas e negligenciando as suas obrigações. Mas quem quer, de fato, vai dar um jeito e vai aprender. De forma prática, né? Eu dou aula de automaquiagem, ensino as mulheres que não sabem realmente a se arrumarem, a começarem a se produzir aos poucos e implementando isso no dia a dia. Mas existem muitas formas de você sair dessa estagnação. Então, assim, eu acho que um princípio de tudo é um lema, tem que virar quase que um mantra. Levantou, se arruma. Então, assim, saiu da cama, tire o pijama. E escolha uma roupa bonita para você passar o dia. Não precisa ser uma roupa de festa, não precisa ser uma roupa extremamente luxuosa. Mas que seja uma roupa que você, por exemplo, iria a uma festinha de família, para uma confraternização, uma roupa que seja minimamente apresentável, né? Sem furos, sem rasgos, sem estar amarrotada, sem desleixo, na verdade, né? É você tirar aquele traje de pijama, de sono, de descanso, e colocar um traje para viver aquela vida da melhor maneira possível naquele dia, né? A segunda coisa, gente, alinha o cabelo, às vezes pode ser só uma mãozinha com água, né? Aqui, ó, passa a mãozinha úmida, ajeita os fios, né? Ajeita o cabelo, escova o cabelo. Tem gente que acorda, faz um nó e do jeito que ficar, ficou. E as pessoas que lutem para conviver com a sua aparência, não é assim. Como é que você vai? Eu falo assim, um general ele não vai colocar, né, um soldado à frente de um comando de um exército se essa pessoa não estiver minimamente capacitada. Como é que você quer receber o seu casamento, seu marido de volta com um cabelo desse? Então comece por aí. Comece ajeitando o seu cabelo. Ah, eu não levo jeito. Pô, pelo menos penteia e amarra, bota um olhinho, sabe? Compra um olhinho mineral na farmácia que seja, mas assim, saia dessa aparência de desleixo. Para maquiagem, se for o caso, às vezes a falta de habilidade, né? A gente sabe que não é todo mundo que domina a técnica e nem precisa realmente. Mas, gente, passa um batom. Começa por um batom. Coloca um brinco. Quem não gosta de brinco ou não usa por alguma razão, sei lá, coloca um colar, coloca uma pulseira, né? Mas faça a mudança da sua aparência para viver a vida de uma forma diferente, sabe? Saia dessa prostração e comece a ver o que você tem como ferramentas que te possibilitem se arrumar. Imagina que você vai ter assim uma ocasião importante naquele dia. Como você se arrumaria? Então, é assim que você vai fazer todos os dias a partir de agora. É enxergar aquele dia como uma verdadeira oportunidade de fazer tudo novo, né? De construir algo diferente.
Então, como é que você se arruma para viver algo novo? Então é assim que você vai aplicar no seu dia a dia. Ah, precisa ficar de salto alto? Em alguns casos, sim, em alguns exercícios, sim, para recuperar um traço de feminilidade, mas não é o caso da forma geral falando. Então, basta que você realmente, né, tire aquela aparência de largado, de desleixo, roupas com furo, roupa amarrotada, roupa, pegou a roupa qualquer descombinando no armário. Não façam isso. Não façam isso. Sim. Duas coisas que eu sempre costumo conversar em sessão, né? Quando você vai para uma festa, que você faz aquela maquiagem, que escolhe aquela roupa, que você se olha no espelho e se vê bem, é tão gratificante, é tão bom. Você se sente mais confiante, você sabe que está na sua melhor versão. Então, por que não no dia a dia você buscar minimamente estar ordenada, né? E outra Sim, coisa que eu sempre essa questão de roupa. Muitas vezes é algo que já vem de infância, que você não aprendeu, e aí você fica, para mim é difícil, eu já estou acostumada a usar qualquer roupa. É tipo assim, as roupas que não dão mais para sair, a gente usa dentro de casa. E como que tá essa roupa? Tá furada, tá muitas vezes sim, descosturada, passa na frente do espelho, dá aquela olhada assim e você não se sente bem. Então, por que não mudar isso? Por que não começar é, pequenos passos, buscar estar na sua melhor versão no dia a dia? E sempre lembrando que sim, essa questão da beleza é um ato de servir, então é um ato de você estar entregando a sua melhor versão para quem está ao seu redor. Quando você lembra que tudo que você faz tem que ter intenção, então você para de olhar para si mesma. É importante para nós mesmos, é também, mas quando você entende que aquilo ali é um ato de serviço para a pessoa que você ama, para as pessoas que estão ao seu redor, isso também muda uma chave. sim, com certeza. Eu gosto muito de fazer essa brincadeira, né? Quando a gente se sente feia, a gente não tira foto para trocar perfil de WhatsApp, não, gente. A gente faz isso quando a gente se sente bonita, não é? Então, como é que você vai querer restaurar, passar por um processo de trazer o seu marido de volta feia, se sentindo feia? Não dá, né? Você tem que se sentir naquele dia que você acorda, passa um hidratante perfumado, bota um perfume, se arruma e você fala, agora eu vou tirar uma foto. É essa sensação, né? É aquela sensação de, agora sim, eu tô bonita e quero expor a minha imagem. Porque quando a gente está bonita, a gente quer tirar foto, a gente quer postar, a gente quer arrumar um evento, alguma coisa, um lugar para ir na rua, nem que seja assim, na padaria, para expor que a gente está bem, né? Então, assim, pensem nisso, sabe? Hoje eu tô com, assim, do jeito que eu tô aqui, eu tiraria uma foto e trocaria meu perfil? Não, então vai se arrumar, sabe? E eu falo também muito assim para colocar metas alcançáveis dentro da sua realidade, né? Então, assim, aí eu falo até para as mamães, né, de filhos pequenos e bebês recém-nascidos e tal. Gente, esse negócio de usar pijama o dia inteiro é uma furada, sabe? Saiam desse cenário. Pijama é para a hora que está dormindo. Durante o dia, assuma o controle da sua circunstância. Você tem uma criança pequena, mas você não está dormindo o dia inteiro. Então, troque a roupa, sabe? Troque a sua roupa, alinhe o cabelo, escove o seu dente. Ah, não deu para maquiar porque a criança chorou. Mas vá viver o seu dia de roupa trocada. E, sabe, assim, é uma questão mesmo de adaptação e de controle. Você precisa dominar as suas circunstâncias. Uma pessoa que não domina o básico não tem como dominar uma restauração de casamento. Precisa aprender a dominar as coisas simples do dia. Coloquem metas alcançáveis, né? E depois vai subindo os degraus, com a ajuda, se possível, terapêutica, para que vocês realmente saibam qual o melhor caminho para a sua circunstância, porque também, né, tem casos e casos e a gente vai aplicando de uma forma muito personalizada. Mas sigam o que é viável dentro das suas possibilidades. Tem uma paciente minha, só dar um exemplo rapidinho, que ela sai muito cedo para trabalhar. E aí nós combinamos que ela iria se ajeitar antes de sair para que o marido dela visse ela arrumada,
para que ele começasse a compreender que aquela beleza que ela estava fazendo e exercendo não era para o trabalho, era primeiramente para ele, né? Então, é um sacrifício, requereu assim um certo ajuste na rotina dela, mas a gente conseguiu, dentro da análise da circunstância dela, encaixar essa prática, né? E ele começou a perceber. Então, veja, precisa entender qual é a sua possibilidade, seu cenário, sua circunstância, as ferramentas que você já tem, porque também ninguém vai ter um arsenal de maquiagem de repente, né? Da noite para o dia. Ah, eu só tenho batom e um blush. Comece pelo raio do batom e do blush, porque quando você sai do zero e passa para algo, já é muito, já é alguma coisa, né? Então a criação do hábito é muito mais importante do que o alcance da perfeição no primeiro momento. Verdade. E outra coisa, só um parêntese que eu me recordei aqui. A questão da beleza também está intimamente ligada com a parte da alimentação e da atividade física. Então, assim, Sim. é importante a questão da roupa, da maquiagem, mas assim, se você não está muito bem com o seu corpo, se você sabe que pode alcançar um potencial melhor com o seu corpo e também por questões de saúde, por que não iniciar uma atividade física? Isso também vai te auxiliar nesse processo da restauração. Muitas vezes algumas mulheres desenvolvem ansiedade e tudo mais. Então, assim, sempre lembrando que a atividade física vai ser também muito importante nesse processo. E não sei se alguns sabem, mas assim, eu sou nutricionista também, além de terapeuta. E eu sempre converso sobre essa parte da Vamos conversar. e Eu não sabia. pois é, então, a alimentação também vai ser muito importante nesse processo. Não vai adiantar ficar comendo besteira todos os dias, não tomar água, come o que tiver. Como que o seu corpo vai ser a sua melhor versão dessa forma? Então, também lembrar que essa parte é muito importante. E já para a gente finalizar, já vou te fazer a última pergunta. Qual a dica prática e simples que você pode dar para que as mulheres que estão assistindo essa live, que vão assistir depois, possam começar a partir de hoje, no máximo até a partir de amanhã, a exalar mais beleza no seu dia a dia? Olha, comecem agora. Vão tomar um bom banho e passem um hidratante no corpo, um óleo, o que você tiver, né? Mas que tenha um perfume, que tenha um aroma. Cuide-se, né? Começa a cuidar de você. Essa capa, ela precisa ser cuidada, precisa de manutenção, né? Se você deixar a dor tomar conta, você não vai ter espaço para sorrir, você não vai ter espaço para viver coisas boas, porque você vai se condicionar a um ambiente de dor e vai se achar indigna de viver as coisas boas. Então é o contrário, a gente não espera a coisa boa chegar para depois se preparar para viver, a gente se prepara para coisa boa chegando, a gente saber usufruir. Então comecem agora, comecem, vão tomar um banho antes de dormir e cuidem do seu corpo, sabe? Façam aquele carinho, aquele cuidado de se perfumar, de dormir minimamente cuidadas. Amanhã, quando acordar, façam essa pequena rotina matinal. Acordou? Alinha o cabelo, perfume-se, e aí quem vai tomar banho para ir trabalhar, faça esse ritual do banho, do perfume ou do hidratante e passe um batom. Comece pelo, se não tiver tudo, comece pelo batom. E aí vocês vão vendo como isso vai trazer uma repercussão positiva para vocês. Porque as pessoas também começam a observar, e no momento que elas observam, você influencia a vida delas, e isso traz um certo retorno. Vou dar um último exemplo aqui, porque eu sei que a gente já vai acabando, mas eu tenho uma paciente que ela vinha com uma neném pequena, toda essa situação mesmo de descuido, negligência com a imagem, e depois de algum tempo de terapia, ela se rendeu ao autocuidado. Não foi de imediato, não foi de primeira, nós já estávamos, acho que, para o terceiro mês de acompanhamento, e aí ela falou, eu entendi, eu achei tão bonito ela falar isso, né? Tão sincero, tão honesto. Ela falou para mim, eu entendi que eu estava dando desculpas, mas que é possível sim, porque eu não levo nem 5 minutos para passar algo no meu rosto. Eu falei, perfeito.
E ela falou: eu tomei a decisão de fazer a partir de agora. E aí ela começou a fazer. No trabalho dela, ela trabalha em home office, ela tem 2 reuniões semanais com a equipe, e a equipe dela são só mulheres, né? 4 mulheres, contando com ela. Quando ela chegou minimamente maquiada na reunião online, todo mundo falou: o que que aconteceu? Não, gente, é porque a minha terapeuta falou e tal. Aí ela, não, então eu também quero. E aí, na segunda reunião da semana, já estavam todas maquiadas e arrumadas, e ninguém mais, desde então, acho que já fazem uns 20 e poucos dias, ninguém mais foi para a reunião sem se arrumar. Então, vocês vejam que o autocuidado vira uma referência para outras mulheres. Né? Isso traz sorriso, isso traz leveza, isso traz coisas boas, porque até mesmo as pessoas vão te enxergar como alguém pronta para viver algo bom. Se você ficar com o rosto abatido, se você se entregar para esse cenário de dor e de tristeza, a vida vai te causar mais cenários assim, né? Então, vamos virar essa chave, comece agora e amanhã. E se quiserem mandar foto também para a gente, né, Lari? Sim, Do desafio sendo cumprido, pode marcar no Instagram, manda no direct, eu vou ficar muito feliz em é saber. verdade, é verdade. Joyce, muito obrigada por ter Imagina. disponível esse tempo aqui, conversarmos sobre a beleza. Eu acredito que, tanto para quem assistiu ao vivo, para quem vai assistir depois também, vai ter muito para acrescentar, para aprender e colocar em prática. Então, muito obrigada por ter aceitado. Deus te abençoe, que o seu trabalho também seja muito abençoado, que continue impactando tantas mulheres como você já tem feito. E é isso, um beijo. Obrigada, Lara. Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com você. Sempre que precisar, pode pedir que eu estou à disposição. Foi um prazer também ver as meninas aqui. Gostei muito, né, da presença de todas, a participação. E o que vocês precisarem também podem entrar em contato. A gente está à disposição para ajudá-las, para esclarecer alguma dúvida, para acompanhá-las também nesse processo, com certeza, né, Lari? Estamos aí com as agendas abertas, é só chamar e a gente conversa um pouquinho para a gente entender a demanda de cada uma com muito carinho, conduzir vocês nesse processo. Obrigada mais uma vez, fique com Deus também, Deus te abençoe. Obrigada pelo convite. Amém, amém. Muito obrigada também. Tchau, meninas. Muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.